Ensinar valores aos adolescentes. Como fazer isso? Vamos falar sobre isso? Hoje em dia, muitos pais estão preocupados com a forma que os filhos e os adolescentes estão agindo. Muitos deles são rudes, grossos, falam as coisas e não se desculpam depois. Isso é uma questão que os pais devem levar muito atenção desde que os filhos são pequenos. É importante que nós ensinemos a eles boas maneiras e valores. Para as crianças, elas podem aprender isso, né, vendo alguém fazendo, alguém da família. Claro que os pais são o primeiro exemplo. As crianças observam muito o que os pais fazem. Então é importante os pais terem essa boa educação, ter valores, mostrarem boas maneiras em casa. Mas valores e boas maneiras também são ensinados. São coisas que nós precisamos ensinar aos filhos desde que eles são bem pequenos. Boas maneiras como pedir licença, pedir por favor, pedir obrigado, nós ensinamos aos filhos desde que eles são pequenos, quando damos alguma coisa a eles e falar, né? Olha, fala obrigado quando alguém te der alguma coisa, falar por favor, me dê isso, por favor. Então é importante os pais ensinarem essas regras, né, de boa educação. Valores são coisas que nós vamos ensinando ao longo de toda a trajetória, desde que os filhos são pequenos até quando eles são mais adultos. Valores como honestidade, responsabilidade, como amor ao próximo, educação, boas maneiras, uma pessoa resiliente, para eles serem pessoas com um bem social, bem apurado. Isso tudo também nós temos que ensinar. São coisas que os pais ensinam, além de darem o próprio exemplo em casa. Mas é importante os pais ensinarem os filhos, principalmente hoje em dia, eu vejo muito isso em adolescentes. Eles não cumprimentam muitas vezes as pessoas quando elas chegam em casa, na própria casa delas. Muitas vezes chega até parentes próximos, avós, tios, e os adolescentes não estão ali para cumprimentar. Então, ensine seu filho antes. Olha, quando a sua avó chegar, cumprimente, abrace. Seu tio, sua tia chegar. Quando chegar alguém, fulano, uma visita, ensine que eles têm que cumprimentar as pessoas. É uma forma educada de receber as pessoas na nossa casa. É importante os pais também ensinarem como os filhos devem reagir quando não estão na frente dos pais, quando eles estão em outro ambiente, por exemplo, na escola. Por exemplo, os pais precisam ensinar aos filhos que eles precisam, por exemplo, se caso alguém cair na frente deles, não vão dar aquela gargalhada ou nem olhar, virar para o lado, que isso tem acontecido muito. Às vezes você vê vídeos de pessoas caindo, machucando, e ninguém vai lá e se prontifica para ajudar. São poucas as pessoas que estão fazendo isso. Então isso é uma coisa que também os pais devem ensinar aos filhos. Quando eles verem alguém cair, ajudar. Quando eles verem alguém derrubou os livros, caiu mochila, caiu alguma coisa no chão, aí lá ajudar, pegar, entregar a pessoa. É importante isso também ser ensinados, porque não estamos mais vendo essas boas maneiras, essa forma educada de se viver. Muitos jovens estão sendo muito imediatistas, além de individualistas. E isso muitas vezes é porque não foi ensinado desde criança que nós vivemos em comunidade, que nós vivemos com outras pessoas, que umas ajudam as outras. Então ensine o seu filho que ele precisa ser educado, que ele tem que cumprimentar as pessoas e que ele tem também de ajudar num momento desse, quando alguém cai, alguém machuca, alguém está numa situação difícil. Ensine seu filho a ajudar os mais velhos, a ajudar uma pessoa idosa que está carregando sacolas pesadas na rua. Ajude seus filhos a saberem que isso é bom, que isso são valores importantes. Uma forma interessante também de ensinar os filhos é por assistir filmes, reportagens, documentários que mostram atitudes boas. Por exemplo, é até estranho, hoje em dia a gente, né, valoriza muito isso, deveria ser uma coisa normal, mas a gente valoriza, por exemplo, quando vê uma reportagem que uma pessoa
achou uma carteira cheia de dinheiro ou cheia de cartões e que a pessoa devolveu para o outro. Isso vira até noticiário. Então, quando passar esses noticiários, mostre aos seus filhos como aquela atitude é boa, como as pessoas são bem vistas, são bem quistas quando elas têm essas atitudes honestas. Ensine seu filho que a honestidade é uma coisa muito boa e que é importante ele desenvolver a honestidade. É importante os pais também ensinarem como os filhos a lidarem com situações que eles possam enfrentar na escola, por exemplo, se amigos oferecerem algum tipo de droga, cigarros ou outras coisas, ou bebidas alcoólicas. É importante os pais dramatizarem, realmente fazer uma encenação com os filhos, como ele vai reagir. Se chega, né, um vai fazer o papel do amigo, o outro o papel, né, da própria pessoa, o pai, a mãe, incentiva ali, encena com ele. O que você faria se seu amigo chegar lhe oferecendo drogas, ou lhe oferecendo cigarros, ou lhe oferecendo bebida? O que você faria? Então, tenha essas dramatizações também, para que seu filho saiba o que fazer e o que não fazer quando alguém lhe oferecer esse tipo de coisas em uma escola ou em outro ambiente que ele não esteja perto de você. Então, entenda, os filhos não vão aprender só por osmose, aprender valores e boas maneiras. Você precisa ensiná-los a como agir com as outras pessoas e também a agir conforme os seus princípios e os seus valores. Ensine seus princípios, seja princípios religiosos, se você segue, ou princípios de vida. Mas ensine os seus filhos desde que eles são bem pequenos até que eles fiquem mais adultos. É sempre importante estar enfatizando isso, porque isso é uma construção que os filhos vão aprendendo ao longo do tempo. E aí, pais, o que você pensa sobre isso? Quais foram os ensinamentos que vocês tiveram dos pais, dos avós, que vocês nunca esqueceram? Deixe aqui nos seus comentários o ensinamento que você teve quando criança, quando adolescente. E se você gostou desse vídeo, dê um like nele e compartilhe ele também com outras pessoas que vão gostar dessas orientações. E nos vemos na próxima. Tchau!